Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Este é o tema da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós chegamos à lição número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensina e Palestra, meu nome é Alex Paulo, o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Se você gostar do vídeo, já quero pedir a você a sua audiência até o final dele. Se você gostar do vídeo, eu quero pedir a você o seu comentário. Se você gostar do vídeo, compartilhe ele, é um prazer muito grande ter a sua companhia. E se você não é inscrito, deixo aqui o meu convite para você se inscrever em nosso canal. Vamos então à nossa segunda lição deste quarto trimestre de 2023, onde nós estamos sendo guiados pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Pastor Wagner Gabi, ele é o presidente da Assembleia de Deus ali em Curitiba, no Paraná. Também comentarista de muitas revistas das lições bíblicas. Muitas lições bíblicas classe adulto foram comentadas pelo pastor Wagner Gabi. E hoje nós estamos no nosso quarto trimestre, recém na segunda lição do nosso quarto trimestre, falando sobre missões. Outubro, novembro e dezembro. Este será o tema aqui nos nossos estudos das lições adulto, missões. Hoje, a lição número 2. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós temos na nossa revista o nosso texto áureo, que encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 4, e diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. A nossa verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, dividido em duas partes. A primeira está no capítulo 12, versículos 1 ao 3, e a segunda no capítulo 17, versículos 1 ao 8. 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 17:8. E te darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Este é o tema do nosso trabalho de hoje e o nosso primeiro tópico já está chegando aí, a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, a missão como atividade de Deus no mundo, o nosso modelo missionário. Lá em Gênesis capítulo 17, 4, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Segundo o pastor Wagner Gabi, essa promessa a Abraão estabelece as bases para entender o papel das nações na narrativa bíblica e na relação com a grande comissão da igreja. Grande comissão da igreja que nós estamos trabalhando aqui neste trimestre. A missão dada por Deus ao seu servo não diria respeito apenas a um povo, não diria respeito apenas a uma nação, não diria respeito apenas a uma língua ou a uma cultura. Era muito mais extensa. Era um plano divino direcionado a toda a humanidade. A grande comissão instituída por Jesus aos seus discípulos, lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18, é a continuação da promessa feita a Abraão. Deus deseja salvar toda a humanidade. Sim, toda a humanidade. A salvação é universal. Nós acreditamos, professamos e ensinamos que a salvação ela é universal. João 13,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, sublinhe todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso diz respeito a uma salvação universal. E é claro que aqui existe uma condição, a condição de crer em Jesus, a condição de aceitar a Jesus, a condição de professar Jesus como Salvador.
a profissão de entender Jesus como o Redentor, a confissão de aceitar Jesus como Messias, o Filho de Deus, vindo ao mundo para salvar a humanidade. E mais, continuar na presença de Deus, fazer a coisa certa, ser um exemplo para todas as pessoas, fazer o que é correto. Logo então, ele dar-se-á a salvação. A salvação, ela é universal. É a todos, ela é ofertada a todos. Agora aceita quem usa o seu livre-arbítrio, quem usa a sua vontade própria e determinante para crer ou não crer, para aceitar ou não aceitar essa salvação e a condição dada por Deus. Mas Deus deseja salvar toda a humanidade. E deu, Ele, o Senhor Deus, a soberana ordem de pregar o Evangelho e espalhar as boas novas a todos os povos, todas as tribos, todas as nações. O início se deu por Abraão, quando Deus o chamou. Continuou com Jesus, o divino missionário enviado à Terra com o propósito solene de salvar a humanidade. E hoje, em nossos dias, essa soberana missão, essa sublime missão, cabe a cada um que faz parte da Igreja do Senhor. Sim, porque a Igreja está envolvida nessa descendência dita por Deus a Abraão. Deus escolheu o povo de Israel para ser a nação missionária. Deus escolheu o povo de Israel para ser a nação que iria proclamar o reino. Deus escolheu a nação de Israel para ser nação sacerdotal. Porém, houve uma solene rejeição ao chamado de Israel, quando o povo de Deus negou o Filho de Deus, negou o chamado de Cristo como o verdadeiro Messias que deveria vir. E veio e não o aceitaram. E veio e o levaram à cruz. Ainda hoje, Israel espera o cumprimento da promessa. Promessa que já aconteceu, que já foi. Promessa que já se estabeleceu. O Messias já esteve aqui no mundo, já esteve no meio deles, e eles o entregaram à morte. Na verdade, ele, Jesus, ele próprio, se entregou para morrer pela humanidade. O povo gentil que seria alcançado, nós, que também um dia seríamos alcançados, mais cedo ou mais tarde nós também seríamos alcançados. Não somente a nação de Israel, porque Deus não é um Deus exclusivista, não somente a nação de Israel, mas lembre-se, Deus amou a todo mundo. De novo, João 3,16, toda a humanidade. Toda a humanidade, ela seria mais cedo ou mais tarde alcançada por Deus. Sim, alcançada por Deus. Porque Deus amou a todos. Agora, com a rejeição inicial de Israel, nós assumimos então a função de proclamadores do Evangelho. A função que os israelitas, a função que o povo hebreu, a função que o povo judeu, a função que o povo de Deus não quis, nós aceitamos. E Israel ainda continua esperando o Messias, mas Israel continua no plano salvífico de Deus. Israel continua sendo a nação escolhida. Israel continua no coração do Senhor. Muitos dizem que hoje Israel perdeu a sua chance, Israel perdeu a sua oportunidade, Israel não tem mais parte no plano de salvação, agora a igreja que assume esse papel. Não, a igreja também está no plano de salvação de Deus, assumiu esse papel, aceitou o convite de Jesus Cristo, aceitou o convite do Espírito Santo, aceitou o convite de Deus, está nesse processo do reino, porém Israel continua nos planos de Deus. Israel jamais será substituída. A nação de Israel jamais será substituída. O povo de Israel jamais será esquecido por Deus. E terá uma nova chance. E esta nova chance estará ali na tribulação. A grande tribulação é para o povo de Israel. É para o ajuste de contas entre Deus e seu povo. É uma última chance de Deus para com o seu povo. Mas não é o assunto aqui, mas deixa eu mais uma vez vaticinar. Israel continua no centro de Deus, no centro do coração de Deus, assim como nós também lá estamos. Tópico 2. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, a redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento. Redenção. O que quer dizer essa palavra?
Segundo o pastor Claudinei de Andrade, em sua obra Dicionário Teológico, redenção é resgate, redenção é libertação, é o livramento proporcionado por Cristo ao oferecer-se por morrer em nosso lugar. Com a sua morte vicária, ele livrou-nos das consequências eternas do pecado original. E o pastor Wagner Gabi, ele amplia esse conceito, dizendo que redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. Retirar do cativeiro. Redenção significa, segundo o pastor Gabi, o livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. No Antigo Testamento, a redenção estava ligada à vida familiar, à vida social e até mesmo à vida nacional de Israel. Alguns exemplos de redenção no Antigo Testamento que confirmam essa nossa observação. Resgate, por exemplo, para a libertação de um escravo. Está lá no livro de Levítico, capítulo 25, versículos 47 a 48. Resgate para a recuperação de um campo. Está lá em Levítico, capítulo 25, versículo 23 e 24. Favor a alguém que de outra forma seria condenado à morte. Está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 30. Já no Novo Testamento, o termo redenção possui três significados. Primeiro, redimir, que refere-se a remir com o significado de compensar, ressarcir uma perda, um dano, reparar uma falha, um crime, livrar do ônus através do pagamento. A segunda definição, comprar, da mesma raiz da palavra anterior. Em português significa adquirir através de um pagamento. Em termos de salvação, a morte de Cristo pagou nossos pecados, retirando-nos da condição de escravos. O terceiro termo que define soltar. A pessoa resgatada é liberta no sentido amplo da palavra. Essa soltura se dá através da substituição de Cristo na cruz do Calvário, onde o pecador deveria morrer e ele, Cristo, assume o seu lugar. No Novo Testamento, nós temos então Jesus como o Redentor da humanidade. O nosso tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário, a escolha de Israel e sua missão, a escolha da igreja. Já falamos sobre a escolha de Israel, já falamos sobre a escolha da igreja, mas nós precisamos dizer que o projeto missionário da igreja se divide em alguns aspectos. Cultural. O próprio Jesus se revela em nossos dias. Jesus viveu no mundo dos homens, porém sem cometer os pecados que os homens cometiam. Jesus viveu na cultura do homem, na cultura terrena, na cultura terrestre, sem jamais deixar macular. Supracultural, ela define o ser humano. Multicultural, pessoas de todas as origens, de todos os lugares, são atraídas ao Senhor Jesus. O Evangelho ele é multicultural, é para todas as pessoas. O Evangelho ele é intercultural. Os membros da igreja devem viver em comunhão, independente das particularidades individuais de cada um. O Evangelho, a missão da igreja é transcultural. O Evangelho do Reino deve ser levado a todas as culturas, a todas as tribos, a todas as nações. Trans significa ultrapassar. Então, o Evangelho ultrapassa limites, ultrapassa fronteiras, ultrapassa barreiras, ultrapassa continentes, ultrapassa culturas, mas sempre respeitando a cultura local. Sempre respeitando as particularidades de cada povo, sempre respeitando as pessoas, porque o Evangelho não é imposto, o Evangelho não impõe as pessoas, o Evangelho ele contribui com as pessoas, o Evangelho conquista as pessoas. Esse é o papel do Evangelho, conquistar as pessoas. E a igreja, o papel dela é missão, é missionário. Missão é o centro, é a razão de existir da igreja. A igreja existe para fazer missão, mas não é só missão em um país distante, em um continente longínquo, missão também do lado de casa. Missão também com os vizinhos ao lado da igreja. Missão também onde a igreja estiver estabelecida. Não adianta a igreja enviar missionários para longe e é maravilhoso, deixa eu repor essa questão, é maravilhoso, é esplendoroso, é magnífico
é abençoador a igreja levar missionários para outros lugares, mas também é abençoador a igreja estar atenta para a sua vizinhança, para a sua comunidade, a igreja missional, a igreja atenta à sua comunidade, atenta à sua realidade, atenta aos seus vizinhos, atenta aos seus bairros, atenta às pessoas que estão em volta dela. Missão para com aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas, levar o evangelho para aquelas pessoas, evangelizar aquelas pessoas, fazer visita àquelas pessoas, cuidar das pessoas. Não somente o ir de Jesus, não é somente o exterior, é também muitas vezes o nosso quintal, é muitas vezes o nosso trabalho, é muitas vezes o nosso estudo, é muitas vezes lugares onde nós convivemos. Nós somos missionários de Deus também, porque nós estamos representando um reino, nós estamos representando o reino dos céus. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se gostar do vídeo, deixe o like, se gostar do vídeo, deixe seu comentário e assim você estará contribuindo para o nosso canal. Até a próxima lição, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.